Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de inteligência artificial no mundo da locução. Isso, fala tudo. De forma clara, eu quero deixar avisado que é somente minha opinião. Eu não sou dono de verdade alguma. E essa minha opinião, em síntese, tem a ver com a minha profissão, com a sua profissão, a nossa profissão de radialista, de locutor. Eu disse num vídeo anterior que a inteligência artificial ela veio de fato para ficar. Não há mais como frear o seu uso indiscriminado como tem acontecido. Há o arrepio de avisos nesse sentido de pessoas como Jeff Bezos, Elon Musk e muitos outros. Mesmo que tenha se pedido para que se pare as pesquisas sobre inteligência artificial mais aprofundadas, não há como negar que ela veio realmente para ficar entre nós. Mas em se falando de locução, tem acontecido de forma indiscriminada o uso da inteligência artificial, mesmo que a voz não tenha nenhum tipo de emoção, os ouvidos das pessoas sejam machucados com os erros grotescos de pronúncia E muito mais coisa, que é horrível. e muitas outras coisas negativas. Uma delas que me lembro agora é a rapidez e a diferença que somente um profissional da voz pode colocar, no caso de regravações, por exemplo. Quem está popularizando o uso da voz de inteligência artificial são pessoas que eu não consigo entender o porquê que não usam sua própria voz. Talvez por um modismo, talvez porque desconhecem que a profissão de locutor é regulamentada. E uma das coisas mais simples é que as grandes marcas entendem esse tipo de cenário. Afinal de contas, o que está em voga é o que pode ser usado para vender mais. Mas ao arrepio da lei, grandes marcas têm usado a voz na inteligência artificial, como eu disse, ao arrepio de serem peças absolutamente ridículas. Em qualquer rede social você consegue assistir vídeos em que as grandes empresas fazem uso da voz da inteligência artificial. Olha que interessante este vídeo que estou postando agora para que você possa ver todo kkkkkk. Infelizmente, na nossa profissão regulamentada de radialista, locutor, enfim, não há nenhum tipo de fiscalização, apesar da lei, e infelizmente nossos sindicatos só aparecem a cada 5 anos ou ainda em época de eleição. Com base nisso, as grandes marcas, claro, vão sempre usar a inteligência artificial, mesmo que seja uma porcaria, porque o custo é praticamente zero. O que fica para mim é uma tremenda falta de respeito para com o consumidor. Não somente pela péssima qualidade da locução, mas ao se veicular uma peça como essa, o anunciante parece aduzir que tudo está certo, mesmo que esteja errado, até mesmo a pronúncia em português. Com isso, grandes profissionais que poderiam estar trabalhando, mostrando todo o seu talento e de fato dando vida às peças, estão sem trabalho. Por isso eu gostaria de pedir para que você, profissional da voz, assinasse também essa petição para que juntos nós possamos, de fato, chamar a atenção para a nossa profissão. Porque infelizmente vivemos em um país que não respeita sequer uma profissão. Sempre vai ter um primo do primo do primo que faz mais barato, seja qual for sua profissão. E o problema com a inteligência artificial é um pouquinho maior, dentro da área de locução. Se você, por acaso, em algum momento pegou um desses softwares para poder testar a sua voz e ver se fica igual à inteligência artificial, tem um péssimo recado para te dar. Você praticamente deu a sua voz para ser replicada. E isso já acontece de forma comezinha no nosso país. Existem alguns sites, por exemplo, que pegam a voz da inteligência artificial, colocam pitch, mudam o tom e vendem como vozes diferentes. Mas na verdade é uma só. A solução seria replicar vozes, como já acontece, em alguns aplicativos como o TikTok. Lá você ouve a voz do Galvão, a voz do William Bonner, a voz do Wolverine. E isso é só a pontinha do iceberg. Como estamos falando de pessoas de má índole que não entendem ou não respeitam ou não querem respeitar a lei, podem simplesmente pegar a sua voz, replicá-la e vendê-la, ou ainda fazer uso do seu registro vocal para narrar textos homofóbicos, machistas. O ser humano parece que faz o mal só por diversão, gente. Que horror. E isso, infelizmente, é a pura verdade de hoje em dia. Mais uma vez eu peço para você, profissional da voz, que se junte a nós nessa petição para que nós possamos fazer algo em prol da nossa profissão. Afinal de contas, além de ser regulamentada por lei, nós temos investimento, know-how e muito trabalho, muito afinco para seguir essa profissão tão bonita que é a de radialista locutor.